ser úteis para os nossos irmãos, Olha lá. nós precisamos morrer para eles. Compreendeu o princípio? Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, esse é o sentido da solitude. Confronto, encontro e transformação. Transformação em que sentido, então? Em que nós encontraremos o caminho da verdadeira liberdade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós citamos apenas versículos bíblicos, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Conhecereis a verdade nos libertará. Né? Se fosse chamados à liberdade, não vos sujeitar de novo a jugo de escravidão. Mas aí basta a pessoa nos olhar de lado que nós vamos ver que nós somos escravos, não somos livres. Você compreende? Escravos. Escravos de aceitação, escravos de ser bem quisto, de ser bem acolhido, de ser bem isso, de ser bem Por aquilo. isso que a gente deve falar menos e ouvir mais. Falar menos, como Jesus Cristo falou, que contamina o homem o que ele fala. Porque se o coração dele tiver com entulho, e todos os corações estão com entulho, a gente de repente está falando da parte podre e está se contaminando. Nós temos que falar com amor, da parte boa, sem hipocrisia, sem mentira, sem dissimulação, sem ser politicamente correto. Às vezes é bom ficar calado. Porque alguém vai te perguntar, está tudo bem? E não está tudo bem. Como você fala? Hoje eu falo assim, tirando todas as coisas ruins, está tudo bem. Porque eu não vou ser hipócrita mais e falar que está tudo bem. Não pode estar tudo bem. A Bíblia não diz que está tudo bem. Aquela passagem de Jesus Cristo aqui, ele veio, ele encarnou porque não estava nada bem. Ele passou 33 anos e meio porque as coisas não estavam bem. Ele foi gerado na barriga de Maria e desde então tentavam matar ele. Não pode dizer que está tudo bem. Agora nós temos que separar o âmbito natural do sobrenatural. A academia, eu trato, minha vida é para uma gestão cristã verdadeira, não uma cristã nominal. Aquilo, não é? Escravidão. Nunca podemos ser úteis a outros dessa maneira. Meus irmãos, quando o mesmo texto, Isaías 53, diz que o nosso Senhor foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, essa expressão carece de um tempo de meditação em seus pés. Porque nosso Senhor não ficou mudo, me permito com toda a reverência usar essa linguagem, mudo, mas mordendo sua língua. Compreende? Sem morder sua língua. Porque ele não tinha nada para justificar diante dos outros. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Será que temos aprendido a fazer isso na comunidade? Ele se entregou ao Pai, por isso que ele não se defendeu da cruz, daquele julgamento. Percebe? Ele se entregou ao Pai, a vontade era do Pai que ele fosse para a cruz, inclusive para salvar a gente. Então, por que ele ia se defender? Ele deu a vida dele por nós. Por isso que é importante conhecer a vida de Cristo e desenvolver Cristo dentro de nós através da morada do Espírito. Porque eu não vejo coisa mais maravilhosa para a minha vida do que ser filho de Deus. Não existe. Posso ter uma frota de qualquer carro bacana aí, iates, poder, ser um CEO de uma multinacional. Não vejo nada disso que possa chegar perto de ser filho de Deus. Porque a vida natural tem o quê? 100 anos, nos dias de hoje? E a vida com Deus na eternidade? Eterna. Olha, quem é cristão verdadeiro está na boa, mas obediente a Deus. Se Deus mandar, como mandou o filho dele, dar a vida, ele dá. E ele não discute, ele não se defende. Vão cuspir na minha cara, vão me bater,
Mas Deus está vendo. Se Jesus Cristo não fizesse aquilo, nós não teríamos a chance de ser filhos de Deus. Verdadeiros, né? Porque falar que é filho de Deus, qualquer um pode falar. Até o demônio. Comunhão do corpo de Cristo? Será que temos? Será que quando alguém, falando em termos relacionais, né? E emocionais, e até espirituais, bate a porta na nossa cara, será que nós mantemos a nossa aberta? Ou batemos também a nossa aberta? Quando tocarmos no segundo aspecto hoje, se o Senhor permitir, quando estivermos concluindo, nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, o quanto é importante que nós mantenhamos espaços abertos nos nossos relacionamentos, para que o bom pastor possa tomar sua vara, seu cajado, seu óleo e passear no meio de nós. Muitas vezes ele não consegue fazer isso, porque nós não temos espaços abertos nem em nós para ouvir sua voz, por tudo que já compartilhamos ontem, os entulhos que mencionamos ontem, e nem porque há espaços entre nós. Espaços entre nós são preenchidos com o quê? Entulho. Falta de compreensão, sentimentos, amarguras, disputas, É todo inveja, mundo. antipatias, Só não ser amiguinho, pronto. suspeitas malignas. Enquanto a palavra do Senhor diz que o amor, o verdadeiro amor, nunca suspeita mal. Mas é tão comum no corpo de Cristo nós suspeitarmos mal uns dos outros. Não é, meus amados irmãos? Então, se essas montanhas de lixo vão acumulando nos espaços entre nós, como o Senhor vai andar neles? Você se lembra quando Neemias foi usado pelo Senhor para a restauração dos muros de Jerusalém? É muito interessante. Ele diz que ele monta no seu cavalo, sai ali escondido, ele quer avaliar a ruína primeiro. É um livro maravilhoso. Quem sabe um dia podemos estudá-lo juntos. E é dito que ele chega em um lugar em que ele teve que descer do cavalo, porque havia tanto entulho que não havia lugar para o cavalo que ele montava. Muitas vezes isso é verdadeiro entre nós. Por isso o Senhor não encontra espaço entre nós. Os espaços já estão preenchidos por todos esses entulhos. Você está mais um deles. Falta de perdão. Falta de perdão. Se não perdoares uns aos outros, vosso Pai Celeste não vos perdoará das vossas vidas. Não é no sentido de que ele vai reter. Essa história de perdão, e está no Pai Nosso, as pessoas não perdoam. Elas são capazes, e estamos falando genericamente, de falar que perdoa da boca para fora, porque é politicamente correto. Mas passado algum tempo, ocorrida alguma circunstância, a pessoa vem e fala, pumba, daquela coisa. Então não houve perdão. Ela foi hipócrita. Quando a gente perdoa, esquece. Mas a outra pessoa, às vezes, vem e relembra para exatamente haver a contenda. E o Pai Nosso fala que ele só perdoa quem perdoa. Portanto, todos nós devemos ter perdões para pedir e ser perdoados. Todos nós erramos. E é aí que nós temos que aprender e depurar a carnalidade que tem no nosso coração, os entulhos que tem dentro de nós e entre nós. Esse é um processo. Porque nós falamos de manhã, processo de transformação da mente, do caráter, da conduta. Nosso cristão verdadeiro tem processo de transformação. Ele muda. Se ele não muda, ele não é filho de Deus. Ele não está sendo cuidado por Deus. Porque ele escolheu, não é que Deus não o queira. Deus derramou o Espírito Santo dele para todos. Há 2000 anos. De que essa falta de perdão nos condenará ao inferno. Isso não é o sentido. Mas é que nós seremos mantidos numa falta da doçura, da alegria, do gozo, da comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Foi interrompida. Porque nós não perdoamos. E seja lá o que for, e seja lá vindo de quem for. Então,
Deixa-me ler uma frase para você para concluir esse passo da solitude. Vamos dar o segundo passo.